Eu vejo aí na internet pastores, líderes se mordendo. Eles começam a discussão, nada disso leva a lugar nenhum. Inúmeros pastores foram agressivos com a pastora Renálida, chamando ela de estelionatária, de fato para pior, chamando ela de Gretchen Gospel, a profeta sensual, uma sacerdotisa que se porta de maneira inadequada nas redes sociais. Quero de volta o meu Pix, que você prometeu uma promessa e não se cumpriu. Deus. Mais uma forte pregação do pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus. Então não sai daí, fica comigo até o final e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Preste atenção, pessoal, está rolando processo judicial entre pastores. E o pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus traz algo muito forte que eu tenho certeza vai trazer um profundo despertamento para você. Para você entender, recentemente o pastor Anderson Silva e a pastora Renálida Carvalho tiveram a primeira audiência de um processo que está rolando desde 2021. A pastora Renálida Carvalho processou o pastor Anderson Silva por tê-la chamado de estelionatária espiritual. A situação foi séria, foi tensa, foi transmitido ao vivo e eu vou colocar para vocês aqui um trechinho da fala do pastor Anderson Silva, que na opinião da maioria deixou a pastora Renálida Carvalho na vergonha. Tá bom? Assista comigo esse vídeo até o final. Na sequência, a mensagem poderosa do pastor Osiel Gomes da Assembleia de Deus. Se é novo no canal, se inscreva, deixe seu like e comenta a tua opinião sobre esse assunto. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Inúmeros pastores foram agressivos com a pastora Renálida, chamando ela de estelionatária, de fato para pior, chamando ela de Gretchen Gospel, a profeta sensual, uma sacerdotisa que se porta de maneira inadequada nas redes sociais. E eu abordei de maneira bíblica, teológica, respeitosa, discordando da falsa teologia dela e não ferindo a dignidade dela. Então, para eu encerrar essa parte aqui, por exemplo, acredito que ela está divorciou do marido dela esse ano passado, mas se as excelências pesquisarem os vídeos dela no YouTube, os vídeos dela são pautadas em quê? Promessas em nome de Deus. Faça um voto com Deus, por exemplo. Qual é a sua idade? Sua idade é 40 anos, você vai fazer um voto com Deus de R$40 e a promessa vai se cumprir. Então, eu, como pastor, questionei, Deus está recebendo esse dinheiro que você está supostamente extorquindo do cidadão brasileiro? E as pessoas colocavam esse dinheiro, se for pesquisado isso aqui no processo, no CPF dela ou do ex-marido dela. Então, primeiro ponto, não eram. Acho que hoje ela lidera uma instituição religiosa, mas na época que eu questionei isso, há 2 anos atrás, ela não era instituição religiosa e tudo aquilo que ela dizia que era Deus dizendo ao público dela, que segue ela no Instagram, inicialmente, ela recebia, por exemplo, na conta pessoal dela, CPF, ou do marido CPF. Então, por exemplo, se ela quer ser respeitada como sacerdotisa, por exemplo, a Receita Federal tem noção do que aconteceu? Que volume financeiro é esse? Por exemplo, tem uma moça que me procurou dizendo: eu quero de volta o meu Pix, que você prometeu uma promessa e não se cumpriu, Deus não fez. Então, quando eu questiono de estelionato espiritual, eu não estou falando do estelionato típico do nosso ordenamento, eu estou dizendo isso é uma fraude. Num país sério, isso é um tipo de fraude e, na minha abordagem, é uma fraude espiritual, porque ela não é vizinha de Deus, ela não mora com Deus para dizer: olha, faça um Pix aqui com a sua idade, R$70, 70 anos é a sua idade, R$70 é seu Pix e Deus vai fazer. Não, nenhum sacerdote tem essa capacidade e quem diz que tem é uma fraude. Então, todo meu questionamento, Excelência, não é, eu não conheço ela, nunca a vi pessoalmente. Então, longe de mim querer feri-la como pessoa, querer feri-la como mulher, mas eu não posso, como um pastor evangélico, né? Sou considerado um pastor sério nesse país, já preguei a palavra de Deus em mais de 40 países. Se a senhora pesquisar meu nome, ele vai estar associado a polêmicas, inevitavelmente,
Mas hoje eu sou um pastor que lidera 40 projetos sociais aqui no Distrito Federal, cuida de mais de 300 mães de autistas. Então, eu julgo que eu, não me julgando superior, sou um pastor evangélico e não posso permitir que o meu povo seja facilmente enganado por falsas promessas, porque até mesmo, para eu concluir, me permita, o dinheiro sagrado, o dinheiro da religião, não é para ostentação pessoal. E a pastora Renálida é considerada no país, é só dar um Google ou pesquisar no YouTube, é a pastora da ostentação. Então, ela faz o que ela faz, segundo essas críticas, trazendo para ela o ganho financeiro no qual ela ostenta com o dinheiro sagrado. E o dinheiro sagrado, para um verdadeiro pastor, é para cuidar dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas, assim como nós estamos lutando para fazer aqui no Distrito Federal. Então, eu, Excelência, estou aqui pleno de minha consciência, como pastor, como cristão, como cidadão brasileiro. Então, eu estou aqui disponível às duas realidades. Respeito o meu país, respeito o ordenamento jurídico, respeito a Constituição. Se as excelências acharem que o meu posicionamento teológico fere o ordenamento jurídico e fere a dignidade dela como cidadã, eu estou aqui disponível e submisso a arcar com as consequências do que falei. Mas a minha consciência de fé e pastoral e moral não me permite não crer dessa forma. Eu creio dessa forma e ela é verdadeira para mim. Vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. Como é que eles estavam lá dentro? Vos mordendo. Olha, os crentes, por causa dessas brigas, dessas competições, eles estavam se mordendo. Se mordendo. Olha, esses grupos, porque olha para cá, querido, deixa eu dizer, qual é a essência do evangelho? É o amor. E o amor, quando ele entra em cena, ele não entra em cena para ganhar, ele não cria competição. Então esses três grupos estavam na igreja da Galácia, se mordendo e o que mais? Se devorando. Se devorando. Eles estavam a tal ponto que Paulo, irmão, isso aqui é muito sério. Um dia desse uma pessoa me chamou para um debate. Vamos em debate. Vamos, pastor Zé, eu quero um debate. É de um grupo aí teológico. Eu disse, meu filho, eu não vou para o teu debate. É porque eu sou pré-tribulacionista. Ele disse, eu sou pós, vem para um debate comigo. Eu disse, não, porque primeiro, pelo que eu saiba, a minha Bíblia ela não tem corrente teológica, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo. Tem na Bíblia? A Bíblia não tem. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Se tu acha que tu vai ficar para ver a manifestação e a grande tribulação, fica em paz, filho. Parabéns para você, porque tu tem estrutura para aguentar. Eu não tenho, eu sou do grupo do pré. Agora, se tu diz que é milenista, parabéns para você. Se tu diz que qual é a mais aí? Mesotribulacionista, problema seu. Agora, a minha Bíblia diz que Jesus vai voltar e eu tenho que estar em santidade. Essa é a visão da Bíblia. É assim ou não é? Outra coisa, Piaget dizia que debate só é bom quando se busca uma solução de um problema. Eu te pergunto aqui, tu vai resolver o problema da Trindade? Hein? Isso aí é questão de fé, de crença. Tu não resolve o problema da Trindade. Outra coisa, tu resolve o problema de Gênesis 6, aquela briga, filho de Deus, filho dos homens, tu não resolve. Um acredita que era anjo, outro acredita que era anjo com mulher, outros dizem que era os caimitas com os setistas. Então, você não vai resolver nunca. Eu tenho um problema na matemática que eu resolvo, eu tenho um problema na química que eu resolvo, eu tenho um problema no campo da ciência. Agora, no campo da fé, meu Deus do céu. Aí fica uma briga, olha para cá. Eu vejo aí na internet pastores, líderes se mordendo. Eles começam a discussão, nada disso leva a lugar nenhum. Porque a essência do evangelho é o quê? É o amor. E o amor nunca destrói, o amor nunca causa ódio, o amor nunca cria raiva. O amor edifica. Me veja aí a palavra do Senhor. Oh, coisa boa, 13:8 de Romanos. 13:8, verso 9. Rapidinho, lê aí. Eita, glória a Deus. Vamos lá. 13:8, 9. Isso. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Vai.
com que vos ameis uns aos outros. Isso, vai. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Isso. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha para cá, olha para cá. Bota aqui, tu está filmando direito? Olha para cá. A pessoa que diz que ama a Deus e ameaça o outro, tu é crente, filho? Aquele que diz que ama a Deus e está cheio de ódio, tu é crente? Aquele que diz que é pastor, que diz que quer ajudar o outro, e quando ele sobe a escada, ele derruba a escada para o outro não subir, tu é crente, rapaz? Aquele que diz que tem a Deus e anda fugicando dentro da igreja, tu tem amor? Aquele que diz que tem a Deus e escandaliza o evangelho com briga, com peixeira, tu não é de Deus, rapaz. Tu é do partido de Satanás.